O Espírito Santo de Deus, ele incomoda e hoje eu vou compartilhar com vocês como que o Espírito Santo me convence sobre as minhas tomadas de decisões. E a palavra que vai nortear o nosso assunto de hoje é Isaías 30:21, que diz: quando desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho. E esse versículo, gente, ele fala basicamente o quê? Às vezes a gente está na direção de Deus, mas aí tem uma distração ali no meio do caminho. Às vezes a gente acaba olhando para os lados, mas o Espírito Santo de Deus, ele avisa, né, qual é o caminho certo que a gente deve prosseguir. E na minha vida, o Espírito Santo de Deus, ele age da seguinte forma. Primeiro, gente, ele me gera um pequeno incômodo, uma pequena dúvida. É algo que é bem singelo, sabe? No início você tem certeza da escolha que você quer, mas no fundo você tem, será? E normalmente, gente, como eu falo pra vocês, eu sou uma filha teimosa, né? Então é muito difícil eu já de primeira conseguir filtrar, né, a voz do espírito e o que é meu medo, né? O que é aqueles pensamentos intrusivos. Normalmente eu ainda dou ali uma insistida. Aí o Espírito Santo manda outro recado. E esse segundo recado, gente, é aquele pensamento que não sai da sua cabeça. Então já não é mais uma dúvida. Agora ele começa a ser um pensamento pertinente. Então era algo que era pequenininho, uma pequena dúvida que começa a crescer e começa a ser a maior parte dos seus pensamentos. E aí, gente, se eu fosse vocês, na segunda opção eu já fugiria, tá? Mas eu sei que nem sempre é assim que acontece. Comigo também não é diferente, né, gente? Que eu tô em processo de transformação, perfeito mesmo é só Jesus Cristo. Então, quando vai para a terceira indicação de que aquilo ali não é para você, é comigo, funciona da seguinte forma. O Espírito Santo, ele abre como se fosse um quadro. E aí, ele vai mostrando alguns comportamentos daquela situação ou alguns pontos, né? Depende do que você tá aí se sentindo incomodado. Então, ele vai mostrando esses pontos da situação para você assimilar. E aí, a partir do momento que você assimila aquilo ali começa a te gerar incômodo. Mas é um incômodo que agora ele é visível, né? Ele não é só mais um achismo. Na quinta fase, pelo menos o que acontece comigo, o Espírito Santo ele começa a fazer uma balança, sabe? Por exemplo, eu tenho os meus princípios, o meu caráter e os meus valores. E aí ele me mostra os princípios, os valores e o caráter daquela situação. Ou então, gente, às vezes nem sempre é por caráter, por princípio ou valores. Às vezes ele simplesmente me mostra que aquilo ali não combina mais com a minha situação e nem com a minha identidade atual que ele está gerando em mim. Então ele te mostra que aquilo ali não combina mais com você. E a sexta fase, gente, para mim é a mais difícil, é aquele momento que ele já te alertou, já te mostrou, já te fez colocar na balança e agora ele quer que você tome uma escolha, gente. Então, normalmente o Espírito Santo manda a gente escolher, tá? E nem sempre a gente escolhe, né, de acordo com aquilo que o Espírito Santo espera da gente. Normalmente, quando a gente não escolhe certo, a gente vai para aquela fase de repetição de ciclos. Então, você começa a repetir aquele mesmo padrão até que você entenda que aquela escolha não é para você. Ou às vezes Deus permite que algo acabe te machucando para você também entender que se você continuar naquele lugar, você vai se machucar ali. Ou às vezes também ele muda o seu comportamento para você notar o tanto que essa situação está mexendo mesmo com quem você é. Então, às vezes você é uma pessoa calma, você começa a ficar uma pessoa estressada. Às vezes você está em paz, você começa a gerar ansiedade, síndrome do pânico, um peso espiritual, um cansaço muito grande, aquele cansaço que você dorme, 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 mas você não consegue descansar e por aí vai, gente. Por muitas vezes eu não aceitei de imediato aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, sabe? Então, no início, principalmente da minha conversão, foi um momento em que eu andei um pouco em círculos, eu tive que passar por algumas situações, para quê? Para que o Espírito Santo fosse trabalhando no meu coração até o momento que eu conseguisse tomar essa decisão e fazer essas escolhas. E normalmente, gente, isso vem com renúncia, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é igual eu vou precisar de fazer uma renúncia esse ano em algumas questões que estão divergindo, né, com o caminho que eu estou seguindo e aquilo que eu estou me associando. Então, o Espírito
Santo gerou um incômodo em mim. Então eu estou tendo que renunciar. Por quê? Às vezes não quer dizer que aquela situação é uma situação ruim para você, mas Deus, quando ele quer te levar para o próximo nível, ele pede que você abra mão de algumas coisas para você dar espaço para outras. Então, às vezes é algo que eu gosto, é algo que vai doer em mim ter que renunciar. Porém, eu sei que Deus está abrindo um caminho para mim e que eu não posso levar tudo da minha vida antiga para onde eu estou indo. Então, é muito importante a renúncia por conta disso. Gente, o Espírito Santo, ele sempre dá clareza. Então, sempre que alguma coisa estiver te incomodando, você vai saber exatamente aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. E eu vou ser bem sincero, você só vai ter sossego quando você se render a ele. E a melhor decisão que você vai poder tomar para a sua vida. Renúncias não são fáceis, normalmente elas vêm com separação, elas vêm com isolamento, elas vêm com quebras de ciclo, elas vêm com você ter que abandonar antigos costumes que para você fazia sentido, mas que em determinado momento isso não pode te acompanhar mais. Mas isso, gente, é o Espírito Santo te moldando para você ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Quanto mais você resiste a essa moldagem do Espírito Santo, né, essa lapidação, mais você sofre, mais você fica distante de ser aquilo que Deus sempre te preparou para ser. Por exemplo, eu quero casar, eu quero ter filhos, e o que é que eu estou fazendo? Eu estou me preparando para isso antes que aconteça, porque antes eu ficava gastando a minha vida saindo, bebendo, né, curtindo como se não houvesse amanhã. Mas aí quando o Espírito Santo chegou na minha vida, ele começou a me preparar para isso, né? Para eu ter uma rotina, para eu conseguir fazer as coisas que eu preciso e que eu admiro, para quando ele me entregar, eu já estar preparada. Então, não adianta você querer uma vida diferente se você não está abrindo mão daquilo que você tem hoje. Porque é nessa dor aí que você está evitando que vai ser o seu maior crescimento. Então é isso, meus amores. Eu espero que mais uma vez tenha feito sentido para a vida de vocês, tenha trazido uma clareza, uma luz. Eu espero que essa palavra alcance os corações que estão precisando ouvir ela e que você consiga dar ouvidos para a voz do Senhor. E eu espero que vocês continuem aqui, acompanham, me sigam também no canal, gente, para esse vídeo chegar para mais pessoas. E muito obrigada. Beijos!